A Federação Russa está chegando ao limite. A longa guerra de Vladimir Putin contra a Ucrânia agora já não pressiona apenas seu país. Destrói o país internamente, com muitos dados que comprovam isso. Especialistas econômicos renomados analisaram essas informações. Eles analisaram os números e chegaram a uma conclusão clara e inevitável. A Rússia está por um fio. Sua economia está a um passo de uma crise sem precedentes. E não há nada que o Banco Central, o governo ou até mesmo o próprio Putin possam fazer a respeito. Nós sabíamos que isso estava por vir. Os alarmes vêm tocando há vários anos. Eles foram silenciosos no início, pois a Rússia suportou as sanções ocidentais e o aumento dos custos da guerra nos primeiros anos. Agora, porém, os alarmes são ensurdecedores. Mas antes, obrigado ao Supremacy World War III por patrocinar este vídeo. Se você já quis liderar um país real na Terceira Guerra Mundial, essa é a chance. Supremacy World War III é um jogo de estratégia PVP online gratuito, onde você gerencia a economia de uma nação, pesquisa a tecnologia militar moderna, constrói exércitos com tanques, jatos, submarinos e muito mais. Depois, desafie jogadores reais em guerras que duram dias ou semanas. Você pode forjar alianças, negociar com outros jogadores ou conquistar pela força contra até 99 oponentes. Na temporada 20, Underworld Protocol, a nova Shadow Exchange traz ofertas arriscadas de comércio no mercado negro, enquanto oficiais de elite oferecem impulsos táticos poderosos à tropa. Em se cadastrar pelo link abaixo, ganha um pacote inicial exclusivo de $40, incluindo uma unidade sazonal grátis, o Elite Railgun, disponível só por 30 dias. Então não perca tempo para assumir o comando. Quase todos os especialistas, tanto fora quanto dentro da Rússia, estão dizendo a mesma coisa. Quanto mais o conflito continua, mais a economia do Kremlin se aproxima do colapso total. Os detalhes macabros da situação do país foram expostos em um relatório intitulado Endgame: The State of the Russian Economy, que foi publicado pelo Instituto de Economia Mundial de Kiel, um importante centro de pesquisa e think tank sediado na cidade de Kiel, Alemanha. Especialistas renomados em finanças e economia contribuíram para este relatório, incluindo Torbjörn Becker, diretor do Instituto de Economia de Transição de Estocolmo, Maurits Schulerik, professor de economia e presidente do Instituto de Kiel, e Matthew C. Klein, um renomado jornalista econômico, autor e editor. Esses não são apenas comentaristas compartilhando suas opiniões políticas ou tendenciosas. Eles estão entre os principais nomes em sua área. Eles são procurados por governos e líderes mundiais para avaliações econômicas baseadas em dados reais. Todos concordam que após mais de 4 anos de guerra com a Ucrânia, a economia russa mostra sinais claros de exaustão estrutural. E o relatório afirma: os contornos de um verdadeiro desfecho econômico estão começando a aparecer para a Rússia. Em resumo, a economia ainda não colapsou, mas está em seus últimos suspiros. Especialistas apresentaram várias razões e dados para comprovar isso. Eles explicaram que ao longo dos anos, a economia russa virou uma economia de guerra, tornando o crescimento econômico quase totalmente dependente do setor de defesa. Em outras palavras, mesmo que a Rússia tenha conseguido manter níveis razoáveis de crescimento do PIB em 2023 e 2024, com níveis mais baixos de crescimento também registrados em 2025, isso ocorreu principalmente porque o governo comprava armas e financiava empresas de defesa em grande escala, não devido a uma expansão saudável do setor privado. Não foi porque uma variedade de empresas estava prosperando em todo o país. O Kremlin distribuía grandes quantias para projéteis de tanque e munição, mantendo sua máquina de guerra ativa. E à medida que o setor de defesa se tornou maior, mais rico e mais influente, todo o resto foi comprimido e limitado. O Kremlin tem usado cada vez mais financiamentos extra-orçamentários, expansão rápida do crédito e apoio indireto do sistema bancário para seguir financiando a guerra. Isso leva a um dos pontos mais importantes do relatório. A Rússia não tem uma fonte infinita de dinheiro a qual recorrer para financiar sua guerra indefinidamente. Nos primeiros anos, ela teve 2 formas de financiamento fáceis e acessíveis, que atuaram como amortecedores para a economia. A primeira era a poupança do Fundo Nacional de Riqueza da Rússia, conhecido como Cofre de Guerra de Putin, que ajudaria o país caso a operação militar especial fosse mais complicada e duradoura que o previsto. A segunda era a enorme receita gerada pela indústria de petróleo da Rússia. Ambos os amortecedores foram corroídos pela guerra desde então. Isso ocorre porque, mesmo em seus piores pesadelos, Putin nunca esperou que sua invasão se tornasse a maior e mais sangrenta guerra da história moderna.
nem que durasse tanto tempo. Nenhum fundo de guerra sustentaria esse conflito, e não surpreende que o Fundo Nacional de Riqueza tenha caído tanto ao longo dos anos. Como o relatório aponta, no início da guerra, o Fundo Nacional de Riqueza equivalia a 6,5% do PIB. Em abril de 2026, os ativos líquidos desse fundo haviam encolhido para 1,8% do PIB, menos de 1/3 do nível anterior a 2022. O que antes era uma reserva fiscal relevante, agora mal serve como reserva de contingência para um país sem acesso aos mercados internacionais de capitais. As receitas de petróleo e gás também despencaram, como resultado direto das sanções ocidentais, dos ataques ucranianos e do fato de muitos países simplesmente se recusarem a fazer negócios com Moscou. Mais uma vez, o relatório cita evidências claras para demonstrar isso. As receitas de petróleo e gás, que sustentam a aritmética fiscal da Rússia, despencaram. 45% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre de 2026 e 38% nos primeiros 4 meses. Isso reflete os impactos das sanções mais rígidas aos grandes produtores de energia russos e dos ataques de drones ucranianos, que prejudicaram a infraestrutura de exportação, deixando até 40% da capacidade de refino para exportação fora de operação em momentos de março. Com as reservas esgotadas, o déficit orçamentário da Rússia apenas no primeiro trimestre de 2026 chegou a impressionantes 4,6 trilhões de rublos, ou 59,5 bilhões de dólares. Isso já é mais do que a meta para o ano inteiro, que era de 3,8 trilhões de rublos, ou 49 bilhões de dólares. Na prática, o que os especialistas estão dizendo aqui é que a Rússia basicamente esgotou suas opções fáceis para financiar a guerra. Agora, ela precisa depender das opções mais problemáticas, aquelas que pioram a vida das pessoas, levam a economia para mais perto do abismo e arriscam arruinar a Federação Russa por gerações futuras. Como aumentar os impostos para níveis recordes, tomar empréstimos enormes e congelar ou até mesmo cortar grandes partes dos gastos civis para desviar ainda mais recursos para a produção militar. O Kremlin recorre até a táticas mais dissimuladas, usando o sistema bancário russo para financiar indiretamente sua máquina de guerra. O relatório aponta que a dívida corporativa cresceu 34 trilhões de rublos, cerca de 438 bilhões de dólares, desde o início da guerra, deixando muitas empresas russas sob maior pressão financeira, com o aumento dos custos de empréstimos. Agora, antes do início do conflito, esse número estava próximo de zero. Todas as estatísticas, todas as métricas e fatores macroeconômicos que realmente importam estão indo na direção errada. Algumas mudam devagar, outras rapidamente. Mas todas juntas criam um cenário sombrio para a Rússia e seu povo. Como resultado, o Kremlin está fazendo o que sempre faz: está mentindo. Ele percebe os impactos negativos de suas ações, mas não se importa o bastante para pará-las, pois isso exigiria acabar com a guerra, algo que Putin se recusa a fazer. Então, a liderança da Rússia está usando seu manual clássico de engano e propaganda para tentar encobrir e minimizar os problemas que enfrenta. O relatório Kiel observa, por exemplo, que muitos indicadores econômicos não são mais publicados, e especialistas questionam a confiabilidade das estatísticas macroeconômicas oficiais restantes. Mesmo divulgados ao público, os autores do relatório observam que esses números provavelmente são manipulados e pouco confiáveis. Em relação à inflação, por exemplo, a Rússia afirma ter começado 2026 com uma inflação de 6%, que foi diminuindo gradualmente com o passar dos meses. No entanto, há uma série de evidências que sugerem que ela é, na verdade, muito mais alta, como o fato de que a taxa de juros no início de 2026 era impressionantes 16% e mal diminuiu desde então. Especialistas destacam inconsistências claras entre o nível de inflação divulgado e a política monetária do país, além do Banco Central agir como se a inflação fosse maior do que declara. Por que o Banco Central mantém sua taxa de juros em um nível que implica taxas de juros reais em 2 dígitos, quando a taxa de juros real mal era positiva antes da guerra? Embora não possamos ter certeza, essas questões indicam que os números oficiais da inflação são muito duvidosos. Em resumo, nada faz sentido, e as más notícias para a Rússia continuam. Mas antes de entrarmos no restante do relatório e no que tudo isso significa daqui para frente, se esse é o tipo de análise que você quer ver mais, não se esqueça de se inscrever no The Military Show. A gente explica tudo assim, desse jeito, toda semana. O relatório Kiel aponta que mesmo usando todos os truques para obter recursos e manter a guerra, a Rússia ainda enfrenta desafios praticamente insolúveis. Matthew C. Klein observa, por exemplo, que a limitação fundamental enfrentada pela Rússia hoje não é o acesso ao dinheiro, mas sim acesso à mão de obra, tecnologia e capacidade produtiva.
Créditos, impostos ou empréstimos não vão criar os trabalhadores que a Rússia precisa para sobreviver nos próximos anos. Nenhuma artimanha pode restaurar indústrias negligenciadas ou desfazer o dano que a economia de guerra causou e ainda causa à sociedade. Como Klein coloca, o governo pode mobilizar recursos financeiros adicionais. Com a escassez recorde de mão de obra e sanções limitando importações essenciais, o aumento dos gastos tende a gerar inflação, não maior produção militar. E isso leva a outro ponto, as sanções. Elas vêm em duas formas: as sanções ocidentais convencionais, como congelamento de ativos, restrições bancárias, tetos de preços e controle de exportação. Há também as sanções de longo alcance da Ucrânia, que incluem ataques diretos com drones e mísseis à infraestrutura russa, principalmente refinarias de petróleo, oleodutos, depósitos de combustível e outros pontos-chave do setor energético do Kremlin. Ambas foram eficazes, mas de formas diferentes. Por exemplo, as sanções financeiras do Ocidente levaram tempo para fazer efeito. Com o tempo, o impacto ficou mais evidente. O relatório aponta que essas punições econômicas apertaram as restrições orçamentárias da Rússia e tornaram mais difícil para o país conseguir a receita necessária para financiar o esforço de guerra. Ajudaram a reduzir a receita de energia, aumentar custos de importação, enfraquecer as finanças do Kremlin e dificultar a produção militar. Como Moscou não pode mais importar facilmente os componentes e materiais de todo o mundo. Dito isso, o relatório revela que a Rússia ainda arrecadou aproximadamente 160 bilhões de dólares com exportações de petróleo e 39 bilhões de dólares com exportações de gás em 2025. Sugerindo que, embora as sanções estejam funcionando até certo ponto, elas não sufocaram completamente as fontes de receita do Kremlin. As sanções de longo alcance da Ucrânia não são apenas mais dramáticas e literalmente explosivas, mas também potencialmente muito mais impactantes em termos de gerar benefícios imediatos. Os ataques contínuos a várias refinarias críticas em diferentes regiões da Rússia ignoram a burocracia associada a punições financeiras e políticas, destruindo a própria infraestrutura da qual a Rússia depende para armazenar, processar e transportar petróleo. Esses ataques reduziram drasticamente a capacidade de produção geral do país, o que naturalmente também tem um impacto direto em sua receita. Quanto mais esses ataques ocorrem e quanto mais tempo eles continuarem, mais devastadores eles provavelmente se tornarão. Somando a queda do Fundo Nacional de Riqueza, o aumento dos gastos com a guerra e a redução das receitas do petróleo, fica clara a dimensão da crise. A economia da Rússia está caminhando rapidamente para isso. O Kremlin tem apenas duas frágeis esperanças às quais se agarrar. A primeira é a volatilidade do petróleo. O relatório Kiel aponta que as perspectivas econômicas da Rússia dependem dos preços do petróleo. Para ser mais preciso, se o preço do petróleo subir, isso obviamente é uma boa notícia para a Rússia, pois significa que eles podem arrecadar mais dinheiro por cada barril exportado. Se o preço cair, no entanto, os problemas do país vão se agravar, como o próprio relatório observa. Essa ideia foi demonstrada durante a guerra no Irã. A situação mudou quando os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque em grande escala contra o Irã, fazendo com que os preços do petróleo disparassem, acrescentam os especialistas. Um aumento breve no preço do petróleo já traria grande receita, enquanto preços altos por mais tempo poderiam eliminar as atuais restrições ao financiamento da guerra pela Rússia. Mesmo com preços altos do petróleo, muitos outros problemas permanecem. O Kremlin lida com escassez de mão de obra, produção limitada e impactos das proibições de importação e exportação. Para tentar resolver esses problemas, Moscou precisa contar com sua segunda tábua de salvação, a China, já que muitos países deram as costas para a Rússia. A China foi uma das poucas grandes nações a continuar negociando com o Kremlin. E a relação entre os dois países se mostrou de importância fundamental para manter a guerra em andamento. O relatório observa, por exemplo, que a China agora responde por mais de 1/3, 35% para ser exato, de todo o comércio exterior da Rússia. Ela também fornece a maioria dos produtos de uso duplo e componentes militares que seguem chegando à Rússia, para uso em fábricas de drones e mísseis. Mas esse acordo não é uma via de mão única. A China também tira muito proveito disso. Ela paga incríveis 40% a menos pelo gás russo em comparação com outros clientes, por exemplo. Ela ampliou sua influência no comércio, finanças e cadeias de suprimentos industriais russas. E com o passar do tempo, a dependência da Rússia em relação à China só aumentou, a ponto de Pequim ser agora o maior cliente de Moscou, seu maior fornecedor, maior provedor de tecnologia e, o mais importante, seu principal apoio financeiro. Isso não é uma parceria, argumenta o relatório.
É uma dependência cada vez mais assimétrica, embora ambos os países tenham obtido benefícios concretos dessa parceria. Não é uma coalizão de iguais, mas um acordo cada vez mais desequilibrado, no qual uma das partes está acumulando vantagens estruturais às custas da outra. A Rússia está enfraquecendo não só economicamente, mas também politicamente. A China aproveita ao máximo essa relação. Moscou não tem opção além de aceitar as exigências de Pequim. Os autores do relatório enfatizam que isso não significa que a economia da Rússia vá desmoronar em breve. Eles afirmam que os dados mostram que o país anda numa corda bamba cada vez mais instável e bastaria muito pouco para empurrá-lo para o colapso. Especialistas econômicos do relatório de Kiel não são os únicos a duvidar do futuro financeiro da Rússia. Principais serviços de inteligência europeus compartilham dessa visão. De acordo com o relatório do jornal alemão FAZ, fontes de inteligência afirmam que a Rússia chegou a um ponto crítico por seus altos gastos de guerra, somados ao impacto das sanções, isolamento e ataques ucranianos à infraestrutura de petróleo. O relatório ressalta vulnerabilidades e riscos já citados. Analistas de inteligência argumentam, por exemplo, que o setor bancário da Rússia está sendo submetido a níveis insustentáveis de pressão. Eles compartilham a crença de que o Kremlin está inflando artificialmente seus balanços para esconder suas tendências imprudentes. Eles mencionam as dívidas ocultas crescentes que a Rússia acumula com empréstimos preferenciais e linhas de crédito que os bancos vêm concedendo a empresas de defesa sob ordens do Kremlin. Segundo essas agências, até na Rússia, vários funcionários agora expressam abertamente temores de uma recessão iminente. Eles argumentam que a máscara está caindo. A Rússia está tentando desesperadamente pintar um quadro de que sua economia é dinâmica, vibrante e resiliente. Mas a realidade já não corresponde a esse quadro. As carteiras de crédito dos bancos se deterioram, com empresas inadimplentes. O crescimento econômico foi negativo no primeiro trimestre de 2026. Empresas do setor civil estão sendo abandonadas, e nem as medidas mais desesperadas do Banco Central controlam a crise. A isso se soma o fato de que a guerra, segundo relatos, está ficando cada dia mais cara. Estimativas recentes indicam que o Kremlin pode gastar pelo menos 27 bilhões de dólares a mais com as forças armadas este ano do que o previsto. Por isso, agências de inteligência e especialistas econômicos concordam que o poder está deixando a Rússia e indo para seus adversários. E cabe a eles aproveitar esse fato. Um novo pacote de sanções direcionado aos bancos russos pode ser suficiente para levar a economia do Kremlin a um colapso. Uma queda prolongada do preço do petróleo pode ter efeito similar. Os autores do relatório Kiel recomendam que formuladores de políticas do Ocidente avaliem cuidadosamente como aproveitar melhor essa situação. Eles sugerem impor tetos de preços mais rígidos a petróleo e reforçar o controle sobre a frota fantasma da Rússia. Eles também afirmam que controles mais rigorosos no comércio entre Rússia e China poderiam dificultar muito para Moscou prolongar a guerra. Alguns defendem uma tarifa de apoio à Ucrânia sobre qualquer comércio restante com a Rússia. Por exemplo, países que ainda comprarem GNL, produtos químicos e fertilizantes russos, pagariam uma taxa extra, destinada à defesa e reconstrução da Ucrânia. Como diz Moritz Schullerich, os últimos meses mostraram que a aplicação do regime de sanções faz uma diferença real, e é preciso fazer mais em relação à fiscalização. As vulnerabilidades econômicas crescentes da Rússia só têm impacto se tornarem uma alavanca estratégica duradoura. Obrigado novamente ao Supremacy World War III por patrocinar este vídeo. Baixe o jogo gratuitamente usando o link na descrição e resgate seu pacote inicial de 40 itens, incluindo a exclusiva Elite Rail Railgun, disponível apenas para novos jogadores pelos próximos 30 dias. Confira este vídeo para entender os problemas crescentes que Vladimir Putin enfrenta, incluindo como está perdendo o controle sobre a Chechênia. Assista este vídeo para ver como a Ucrânia alcançou o impossível, feito que nem a OTAN conseguiu. Por fim, inscreva-se para receber notícias de última hora e análises sobre esta guerra e outros grandes conflitos mundiais.